Saudações, caríssimas e caríssimos. Sejam todos bem-vindos ao Pod Contas, o nosso podcast sobre contabilidade e auditoria. Para a conversa de hoje, nós temos como tema desafios para o contabilista em início de carreira e para tal temos como convidado Elvis Ferreira. Elvis Ferreira, seja bem-vindo ao Pod Contas. Obrigado, Lohuma. Pois, para quem não sabe, Elvis Ferreira é contabilista certificado pela OCPCA e também é consultor de finanças na modalidade liberal. Vamos então para a nossa primeira questão, não é? Que também está ligada ao tema que trazemos hoje para a conversa. Elvis, na sua visão, gostava que partilhasse connosco, com nossos espectadores, o que é uma carreira profissional, como pode ser considerada uma carreira profissional, e de forma sequencial, se puder então, diria na sua acepção também, quais seriam as fases, não é? De forma resumida, quais seriam as fases para a carreira de um profissional de contabilidade? Muito bem. Carreira profissional é a trajetória que uma pessoa vai percorrer, não é? Vai percorrer ao longo da vida, não é? Desde o primeiro emprego até a reforma, não é? E relativamente às fases que um contabilista deve percorrer, poderíamos já aplicar aqui por experiência, não é? Que a primeira grande fase que nós consideramos importante é a fase da busca pelo conhecimento, não é? O contabilista, no início de carreira, deve ser aquele que vai buscar conhecimento. Este conhecimento pode ser encontrado nas universidades, pode ser encontrado através de formações paralelas, não é? Centros de formações, e através do autodidatismo, não é? Há pessoas autodidáticas, não é? Que aprendem de forma individual, lendo livros, lendo revistas, e a segunda fase, não é? É através da certificação, não é? O contabilista, não é? No início de carreira deve procurar exercer a atividade de contabilista de forma legal, ou seja, com a certificação do órgão de tutela, que é a OCPCA, no nosso caso. Ótimo. A outra fase que é a outra fase é a prática, não é? O contabilista já obteve conhecimentos práticos em academias ou através de estágio, não é? Já certificou-se, né? Está melhor preparado para desempenhar, não é? A atividade de contabilistas de acordo à lei, não é? De acordo à lei. Então, Elvis, aí nesta fase, que é a segunda, não é? A certificação. Certo. Também já inclui o estágio profissional do contabilista? Não acredito que inclua, não é? A fase da certificação, na verdade, é a fase em que o contabilista obtém o número, né? Okay. Cá no nosso país, para a obtenção do número, nós precisamos passar num processo, certo, em que há o IAC e há uma outra modalidade, em ambiente real, não é? Então, depois de passar essa fase, é que nós temos direito a participar no exame, não é? Aprovar no exame, temos o número de contabilista, não é? Então, esta fase que nós consideramos importante para a certificação do contabilista. Pois, nesse caso citou duas fases até o momento. Sim, citei três. A autodidata. Sim, a busca pelo conhecimento teóricos, sim, e práticos. Pois, não é? Segunda a fase, certificação, não é? E a seguir? E a seguir a prática, que é o desempenho da própria profissão, não é? Pois. Desempenhar tudo aquilo que foi adquirindo
não é, ao longo do tempo, não é, todo o conhecimento que foi adquirido vai ser praticado na terceira fase. Não é? Pois, então resumiu em 3 fases, não é? Começando de forma resumida, as fases para o contabilista. Sim, para a carreira profissional de um contabilista. Excelente. Pois, então, como estamos a falar de carreira, de fases da carreira, também surge uma outra questão. Se tivesse que colocar numa hierarquia entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático para um contabilista, seja ele já em fase mais madura ou em início de carreira, qual entre os 2 tipos de conhecimento teria prioridade ou teria maior grau de importância? Essa é uma pergunta pertinente, Luruma, é uma pergunta pertinente na medida em que eu defendo que a teoria e a prática devem andar de mãos dadas, não é? Boa. A teoria e a prática devem estar de mãos dadas. As pessoas precisam entrar no campo, não é? Para sentir aquele calor, aquela energia, mas também considero, não é, a teoria muito importante na medida em que ela evita martelos, não é? A prática da contabilidade sem a teoria é que faz surgir muitos martelos nas contas, não é? É que faz surgir contas contas que não estão de acordo com a verdade material, não é? Certo. Então eu considero a teoria, não é, importante no desempenho da atividade de contabilista, não é? Sem descurar a prática, mas a teoria nos permite estar em maior conformidade. Pois, ou seja, pelo teu parecer, podemos chegar à conclusão que, dando uma certa primazia à teoria, evitamos aqueles contabilistas que a GT anda atrás, sim, naquela famosa lista. Exato. Os contabilistas marteladores. Excelente. E já um alerta aqui para quem nos acompanha, o desincentivo a termos pressa para chegar à parte prática e reforçarmos então as questões teóricas para evitarmos termos na nossa praça contabilistas marteladores. Uma recomendação, um conselho que retiramos daqui da opinião do Elvis Ferreira. Elvis, vamos então para uma outra questão. No seu ponto de vista, qual é o benefício que um empresário, né? Porque nós estamos aqui a falar de teoria, de prática e tocamos na questão do estágio. Na sua visão, qual é o benefício que um determinado empresário pode ter ao receber um estagiário e qual é a relação inversa, não é? Qual é o benefício, qual é a importância que um estágio tem para um determinado estagiário na área de contabilidade? Muito obrigado. Também uma pergunta pertinente, não é? Na medida em que hoje em dia o mercado da contabilidade está no auge, não é? Há muitos técnicos, não é? Só para termos ideia, são no total, não é? Nós temos menos de 6.000 contabilistas certificados, mas o número de estudantes de contabilidade é muito elevado. Certo. Para um estudante de contabilidade, não é? Para alguém, um aspirante a contabilista, um aprendiz, não é? Um estágio, o que é que significa? Um estágio significa uma oportunidade de expressar, na verdade, ou de praticar tudo aquilo que foi aprendendo na academia ao longo do tempo. Certo. É uma oportunidade de se mostrar para esta área de contabilidade, não só com aspectos teóricos, mas também com aspectos práticos. Para a empresa, o que é que significa?
Para a empresa vai depender do momento. Existem momentos que as empresas precisam de estagiários. Né? Recebe uma carga de trabalhos, né? E precisa de pessoas para executar essas tarefas. Para dar resposta ao volume de trabalho. Exatamente. Para dar resposta ao volume de trabalho. As empresas podem se beneficiar neste sentido. Ótimo. Nesse sentido, os dois ganham. Não é tanto o estagiário, através da prática, não é? Do conhecimento que foi adquirindo, e a empresa ganha por ter o trabalho feito. Pois, agora eu vou fazer uma questão provocadora, porque eu já tinha partilhado conosco no off qual é a sua opinião. Estágio remunerado ou não remunerado? Qual é o seu posicionamento quanto a esta questão? Além de mencionar o que mencionei aqui, que é um dos benefícios dos empresários, né, que têm os trabalhos feitos, né, por estagiários, a própria lei dos benefícios fiscais também dá benefícios às empresas que aceitam estagiários, né? Ótimo. No sentido de incentivar a empregabilidade. Ótimo. Né? Então, são esses outros benefícios que as empresas têm. Agora, remunerado ou não remunerado, vai depender das condições da empresa. Ok. Aceitar estágio também no sentido de legado. Há empresas que formam quadros qualificados, não é? Certo. E, na verdade, quando abrimos oportunidades a um número de pessoas, principalmente estagiários, nós estamos a ir de encontro com a responsabilidade social das empresas. Né? A empresa tem responsabilidade social e não apenas econômica. Né? Então, ao olharmos para o estagiário, as empresas estão a olhar também para o fomento da empregabilidade, das condições de vida das pessoas, e muito mais, e muito mais. Pois, então, estágio remunerado ou não remunerado, vai depender das condições financeiras, certo, da empresa, mas fica aqui o alerta para os empresários que, ao receberem estagiários, também habilitam-se ou despoletam o direito ao benefício fiscal, conforme Elvis Ferreira acabou de frisar. Ótimo. Então, passamos para a questão a seguir. E essa já é uma questão mais direcionada à sua experiência pessoal como profissional. Durante esse percurso brilhante, se podemos assim considerar que a cereja ao topo do bolo é a certificação pela OCPCA, quais desafios o Elvis encontrou durante este percurso para partilhar aqui conosco? Melquisedeque, foram tantos desafios, não é? Mas a minha forma de encarar desafios é no sentido de oportunidades. Para mim, os desafios são vistos como oportunidade. Uma oportunidade de procurar aprender, não é? Aprender de alguma forma ou de outra. Nós estamos sempre à procura de conhecimento, estamos sempre a procurar aprender com quem já está há mais tempo no mercado, com quem está no mercado agora, não é? E quer trilhar, estamos sempre a aprender, ok? Então, um dos grandes desafios que encontrei foi a integração, não é? Foi difícil integrar-me, não é? Nós consideramos que das palavras mais poderosas que recebemos foram não é? No princípio, quando começamos a enveredar por estes caminhos, não é? Levávamos currículos e não tinha experiência na área de contabilidade. Certo. E o que acontecia? Quando não se tinha experiência, as empresas, as consultorias só aceitavam técnicos experientes. Que já conhecem o sistema, algum software, né? Então, esses dois pontos foram muito, muito desafiantes para mim, que é a integração
e o conhecimento de softwares foram os dois grandes desafios. Pois. Conhecimento do software e qual era o outro desafio? Sim, a integração. Sim, entrar no meio, não é? Poder praticar a contabilidade ou aprender a contabilidade na prática, porque eu já tinha conhecimento teórico da universidade, né, e de cursos que fazia. Então, esses dois elementos que acabou de citar serviram para a sua carreira profissional como se fosse o ABC da contabilidade. Exatamente. Para ultrapassar os desafios da própria carreira. Exato. ABC da contabilidade, não o ABC que está se falando ultimamente nas redes sociais de um certo famoso, mas não vamos falar aqui porque isso é contabilidade. Ótimo. Vamos então para a questão a seguir. Existe um documento muito famoso na nossa especialidade, o PGC, ou então Plano Geral de Contabilidade Angolano. Na sua ótica, não é? Tendo em conta também o seu percurso profissional, qual é a importância que o domínio deste documento tem para o contabilista em início de carreira? Boa. O PGC. Certo. PGC é o decreto, não é? É decreto. E tem muita importância na medida em que nós já frisamos aqui, o contabilista não pode ser um martelador, não é? Certo. Não pode ser um martelador, deve trabalhar conforme as leis, os normativos, não é? Exato. E daí a importância do Plano Geral de Contabilidade, não é? Ela nos apresenta uma série de bases, uma série de características que uma contabilidade deve ter para se tornar credível, para se tornar fiável. E nós só temos que cumprir. Então, quando cumprimos, não é, conforme a lei, quando fizemos a contabilidade conforme a lei, não é, o que acontece? Há maior credibilidade no nosso trabalho. Então, o PGC tem essa função. Tem a função de nos ajudar a darmos credibilidade ao trabalho de contabilista. Como é que se chegaria então a essa credibilidade em termos práticos? Dar credibilidade ao trabalho, acabou de dizer que o PGC ajuda a dar credibilidade ao nosso trabalho como contabilista. Certo. Pois, mas, perdão, gostávamos de perceber como iria se sentir de forma prática essa credibilidade, não é, nos trabalhos do contabilista. Ora, uma contabilidade que não cumpre o critério, por exemplo, não cumpre a base de apresentação da informação financeira. Vamos falar aqui de uma base de apresentação. Vamos falar do princípio do acréscimo, não é? Vamos falar do acréscimo. Certo. Do acréscimo. Certo. Os custos e proveitos devem ser reconhecidos independentemente do seu pagamento, não é? E recebimentos. Pois, devem ser reconhecidos no período em que ocorrem. Independentemente do pagamento e recebimento. E também de acordo ao princípio, ao conceito, não é? De acordo ao conceito de este mesmo princípio traz um conceito, não é? Então, se não cumpre essas bases, não é? E nós consideramos que, excepto o fluxo de caixa, não é? O balanço e a demonstração de resultados são feitos com base no princípio do acréscimo. Se não cumpre, então não há, na verdade, forma de dar sustentabilidade a essa informação. Ou credibilidade à informação financeira. Pois, entretanto, para dar aqui nota, que a demonstração de fluxo de caixa, nesse caso, cumpre já a base de caixa, não é? Sim, a base de caixa. Sim. Nesse caso, a demonstração de resultados e o balanço, que são demonstrações financeiras que são feitas com base o princípio do acréscimo, a base do acréscimo. Então, esse elemento é que considera, ou seja, cumprindo esses pressupostos,
é que considera que dão um desses, né? Sim. Um dos pressupostos dentro do PGC. Aí ainda temos as características qualitativas da informação financeira, não é? Certo. A contabilidade não deve ser feita de forma parcial, não é? Nós não podemos fazer a contabilidade querendo que os dados deem do jeito que nós queremos. Certo. Na verdade é um sistema, aquilo funciona de acordo com as nossas transações, não de acordo ao que nós queremos. Nossa vontade. Então a fiabilidade, não é uma característica qualitativa da contabilidade. Ótimo. Não devemos sobrevalorizar os ativos, né, os proveitos, nem sobrevalorizar os custos e os passivos. Pois então, sem querer cortar, o cumprimento desses pressupostos, características qualitativas das demonstrações financeiras, a base do acréscimo, que são todos elementos que constam no PGC, ao cumprir todos esses pressupostos, o contabilista traz credibilidade ao seu trabalho, à informação preparada e divulgada. Não só esse, né? Esse é um dos exemplos, porque ainda há os princípios contabilísticos. Pois, são todos elementos que encontramos no PGC. No PGC, exatamente. Ótimo. Ainda dentro do PGC, sabemos que existem contas, diversas contas, inúmeras contas no Plano Geral de Contabilidade, e há contabilistas, não é, que, principalmente contabilistas em início de carreira, encontram dificuldade em trabalhar com determinados tipos de contas. Na sua experiência, Elvis, se tivesse que recomendar, se tivesse que chamar a atenção aos nossos contabilistas em início de carreira, quais contas daria, quais contas citaria, quais contas recomendaria para que os contabilistas estudassem com alguma atenção? Podemos enumerar, por exemplo, 5 contas no PGC. 5 contas e o contabilista deve estudar, deve prestar atenção, não é? Certo. As contas que estão relacionadas à própria base, não é? Do acréscimo, certo, né? Que é a conta encargos a pagar, proveitos a repartir por períodos futuros, custos a repartir por períodos futuros. Encargos, no caso. Encargos, exatamente. Obrigado. Nesse caso já temos 3. Certo. Sugeria também na classe 1, não é? Imobilizações corpóreas, né? Que é a 11. 4, nesse caso a 11. Né? Que é o código 11. Ótimo. Já são 4, na verdade. Qual seria a quinta? A quinta, a atividade operacional, né? E consideraria, não é, a prestação de serviço. Prestação de serviço 62 ou 62. 62. Certo. 62. Ótimo. São as 5 contas que ficam aqui recomendadas para maior atenção. Existem várias e, como Elvis citou no fim, depende da atividade operacional. Então, em função da atividade operacional, também podemos escolher outras contas para estudar com maior atenção, mas fica aqui a recomendação dada pelo Elvis. Assim, então, passamos para outra questão e que, de alguma forma, representa o nosso tema de uma maneira mais precisa. Elvis, a pergunta de milhões, se podemos assim considerar. Tendo em conta a sua vasta experiência, quais consideras como sendo os principais desafios para o contabilista em início de carreira? Tendo em conta a experiência, né, os principais, sim, ok. Na verdade, há muitos contabilistas hoje, né, fora das redes sociais, né? Há muitos contabilistas fora, muitos bons contabilistas fora das redes sociais. Certo.
não é? E onde os maiores desafios vêm de nós próprios, não é? Um dos grandes desafios é o próprio contabilista, né? Quando não há entendimento na própria classe de contabilistas, não é? Quer dizer que o primeiro desafio para o contabilista é criar um clima favorável dentro da própria classe. Pois, mas não esquecer que estamos a falar para o percurso de um contabilista em início de carreira. Exatamente. Sim. Mas nós estamos a tentar contextualizar, estamos a tentar trazer situações presentes, não é? Para dizer, porque os desafios que enfrentei na época, quando comecei a carreira, não são os mesmos desafios que se enfrentam. Hoje temos inúmeras consultorias. Certo. E naquela fase, o meu desafio era encontrar uma consultoria para praticar. Hoje, já é vendida até essa prática, né? Consultorias que recebem, não é, aprendizes no sentido de até quem quiser paga, não é? Certo, então certo. Os desafios mudam consoante as dinâmicas, consoante o tempo, ok? Certo. Então criar um clima favorável dentro da própria classe. Nós contabilistas precisamos nos entender. Não é? O outro grande desafio está na competitividade. Hoje em dia, quem quiser ter um início de carreira na contabilidade tem que enfrentar uma concorrência agressiva. Não é? Certo. Este é um outro desafio. E o outro grande desafio do contabilista em início de carreira nesta fase é conhecer os softwares. A tecnologia de informação está, na verdade, a criar uma sensação, né, de facilidade no processo contábil. Né? Ótimo. Está a fazer com que muitos contabilistas deixem de investigar ou ler porque já sabem que o sistema dá isso ou dá aquele resultado. Certo. Esses, na verdade, são os desafios que os contabilistas tendem a enfrentar hoje e, quem sabe, até no futuro, né? As tecnologias de informação, certo. A harmonização dentro da própria classe, não é? E a competitividade. São esses que considera como sendo os três principais desafios para um contabilista que queira ingressar agora para o mercado de trabalho, não é? E que deve estar preparado para tal. Excelente, espero que o recado tenha chegado e tenham então em preocupação, que os contabilistas tenham em preocupação estes desafios levantados aqui na ótica do caríssimo Elvis Ferreira. Certo. E para terminar, então, que conselho deixaria para os nossos espectadores, os contabilistas em início de carreira? Conselhos a dar para quem está a começar, quem está a enveredar para a profissão de contabilista é ser resiliente, não é? Ser resiliente. Levantar-se tantas vezes forem necessárias. Outro conselho é usar ou ter parcerias estratégicas. A qualidade dos nossos parceiros, não é, dizem muito sobre o nosso desempenho profissional. Quando nós temos parceiros que estão dentro da mesma visão que nós, ou mesmo que seja difícil ter a mesma visão, mas tem uma visão clara do futuro, isso ajuda muito na nossa carreira. Ajuda. Então, a busca incansasse pelo conhecimento. Temos que, o contabilista deve buscar o conhecimento em todo momento. Quem está a pensar em estudar contabilidade e parar de estudar está a enganar-se. É que vai estudar porque o mercado é dinâmico, não é? As coisas acontecem, não é? Mudam de um dia para o outro mercado, há leis a serem aprovadas de ano em ano, certo. Não é? Há normas a serem aprovadas, então tudo isso faz com que o contabilista tenha que ser alguém que
esteja em constante atualização. Em constante atualização. Muito obrigado, muito obrigado. Foram conselhos bastante úteis. Espero que os nossos espectadores tenham recebido bem estas recomendações vindas do Elvis. Atenção que o Elvis é um profissional com um percurso bem feito, com um percurso excelente. Então, as suas recomendações devem ser vistas devem ser recebidas com alguma atenção. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa, o nosso primeiro episódio do Pod Contas. Não vamos terminar sem agradecer mais uma vez ao Elvis Ferreira pela sua presença. Eu que agradeço. Esperamos-lhe em próximas edições. Estarei disponível. Obrigado. E também, de seguida, vamos agradecer aos nossos parceiros, não é, que trabalham conosco, uma equipa vasta, começando pelos que apoiam, não é? Como a Diálogo, a Rosartes Decor, a Rumark e a Luma Gesp Contas como nosso patrocinador oficial. Muito obrigado por nos terem acompanhado durante este percurso de conhecimento aqui no Pod Contas. Recomendamos que sigam-nos nas redes sociais, que nos encontrem no YouTube com o nome do canal, é o mesmo nome do programa. Então subscrevam para ter acesso permanente a conteúdos do gênero e, como sabem, aqui no Pod Contas o conhecimento tem valor. Contamos com a participação de todos. Até a próxima.